matéria nova. Vamos colocar de pé, valendo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por estarmos aqui mais uma tarde aprendendo a sua palavra santa, glória a Deus. Vamos orar pela primeira aula do curso Ascensão de Cargos e Posições, pertencente à Escola de Ministros da Última Hora. Amém? Deus, nós te agradecemos, pedimos já um ambiente de bênção, de paz, para que possamos, nesse período, Senhor, aprendermos a Tua Palavra. Espírito Santo, eu te agradeço por essa turma, por essas pessoas tão preciosas que o Senhor colocou neste lugar. Agradeço pela oportunidade de ensinar a Sua Palavra e poder contribuir para com o Teu reino e para com a Tua igreja. Fala conosco, nosso coração está aberto, joga por terra os impedimentos, as barreiras e abençoa aqueles que têm se dedicado a aprender de coração, corpo, alma, espírito e mente a Tua Palavra. É o que eu te peço. Amém. Obrigado. Pode se assentar glorificando a Deus. Tomar o chazinho aqui, né? Então vamos lá. Por que desse tema, em rápidas palavras? Primeiro, porque faz parte da vida do cristão, tá bom? Tudo que você está aprendendo vocês estão aprendendo na Escola de Ministros faz parte da vida de vocês. Então, é importante vocês pegarem essa doutrina para vocês crescerem, viverem um evangelho saudável, uma coinonia saudável pelo entendimento de certas coisas que fazem parte do nosso convívio. E a ascensão de cargos e posições é uma delas. Por quê? Porque os templos foram instituídos, né? Eu falo templo, mas todo lugar onde se reúne pessoas, né, em nome de um culto é um templo. Na igreja primitiva, as reuniões, grande maioria, até a religião do Império Romano se tornar o cristianismo, até antes disso, eram as suas casas, cavernas e etc. Mas no século 21, aqui no Brasil, nós temos a liberdade garantida na Constituição de cultuarmos como igreja, né, com templos, tendo privilégio aí pelo Estado, né, na lei, por ser uma instituição religiosa que é importante para o bem-estar da sociedade, do cidadão, porque trabalha a parte social e espiritual do indivíduo. Amém? Então, é bíblico congregar, está lá em Hebreus. A gente vive uma transição, mas a palavra é a mesma. Eu sei que você está na era da internet, mas Deus vai ser sempre Deus com internet ou sem internet. Então, o fato de conviver com pessoas, ter uma liderança para te mentorear, isso é bíblico e é necessário. Ninguém sai lendo a Bíblia sozinho e sai fundando o reino de Deus, não. Não vai fazer besteira. Aqui a gente vê às vezes muitos se intitulando missionários, pregadores, sem um pastor. Igual chegou uma pessoa, um jovem, estava vindo um tempo aqui, e o jovem disse que era pastor. Eu falei, mas como é pastor? Você não tem igreja, você não tem pastor, você não tem ovelha, é pastor. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com a banalização dos cargos. Todo mundo é vasto, todo mundo é profeta. Não, gente. Deus institui as colunas da igreja, a mão de Deus, para visar o aperfeiçoamento dos santos. Entendeu? Então sempre tem que ter um pastor, tem que ter um mestre, né, que é um doutor da lei moderno, um professor para te ensinar, capacitado por Deus para o aperfeiçoamento da igreja. Então, aqui vocês estão sendo aperfeiçoados pelo ministério de ensino, através da minha vida. Assim como eu também devo satisfação à autoridade, fui preparado, constituído, observado, ungido por uma autoridade que viu em mim aptidão, bom testemunho. Eu não saí aí dizendo para todo mundo, não, sou pastor e acabou, não. Foi algo realmente direcionado por Deus e confirmado pelo homem. Isso é importante. Cuidado com o espírito de anarquia, de Deus está na minha vida e Ele me ungiu. Cuidado com isso. As coisas não são assim, imediatistas, amém? E é o que nós vamos aprender agora. Primeiro, diga ascensão. Isso aqui não é ascensão do Império
Por eu estar repetindo aí, moço, fica ligado aí, mas não é o 300 não, tá? Isso aqui é ascensão. A palavra ascensão significa elevação, promoção, mover-se para cima. Preste atenção que a aula vai ser rápida e objetiva, mas é a primeira para você pegar a noção geral do assunto. Ascensão significa elevação, promoção, mover-se para cima. Diga glória a Deus, né, irmão? Está movendo para cima, está crescendo. Beleza, agora outra palavra-chave que você tem que entender no decorrer desse curso, a palavra cargo. Diga cargo. Definindo o cargo, função assumida, responsabilidade em uma instituição, título. Pegou? Eu vou lecionar essa aula só no primeiro parágrafo do material. Isso aqui é só o primeiro parágrafo. Aquele primeiro parágrafo curtinho, é isso que eu vou trabalhar aqui, beleza? Que você já leu, então é só o primeiro parágrafo. Vamos lá, repetindo: cargo, função assumida, responsabilidade em uma instituição, título. Então é uma responsabilidade organizada, reconhecida, beleza? Pela instituição. E estamos falando de igreja, né? De cristianismo. Então, pela igreja, né? Pela diretoria, parte administrativa, claro, e primeiramente pela parte espiritual, que é o principal, né? De lá que emana toda a fonte, né? O homem só é o mediador, né? Através do homem se estabelece, mas tem que ser dirigido pelo próprio Deus, pela direção do Espírito Santo. Agora, outra palavra que eu ensino muito, isso é importante: encargo. Diga encargo. Espera eu tomar o chá. Esse chá com a mão tremendo, está parecendo chá de Parkinson. Então, vamos lá. O que é encargo? Incumbência, obrigação, dever, trabalho. Pegou? Repetindo: encargo, incumbência, obrigação, dever, trabalho. Aqui você já define. Beleza. Então vamos ver. O que é necessário, resumidamente, para eu ter uma ascensão na minha vida? Seja de cargo, seja no encargo, enfim. Porque qual é a diferença de cargo para encargo? Cargo é quando você recebe aquele título devido à função que você desempenha, o que você se preparou para desempenhar. Então você recebe um cargo. Agora, o que é o encargo? O encargo é o seguinte: independente de você ter sido reconhecido ou não, independente de você ter sido separado para um cargo, uma posição na igreja ou não, você tem um encargo para com a obra de Deus, para com o próximo, enfim. Então, por isso que eu falo, gente, não fica visando o cargo, aquela coisa, eu tenho que ter o nome de uma função eclesiástica, de uma autoridade eclesiástica. Não, visa o encargo. Porque, irmão, senão, tem muita gente preguiçosa que quer nome. Eu vou citar um pouquinho do meu exemplo. Como eu parei aqui, ensinando vocês, você vai chamar de reverendo, bispo, pastor. Para mim, eu sou um ministro, sou enviado por alguém maior e faço a vontade dele. Mas isso é importante, porque eu tenho responsabilidade com vocês e com a sociedade. Então, eu sou uma voz, uma autoridade. Então, tenho que me dar nome mesmo, né? Porque, por exemplo, eu precisar de um tribunal, de fazer um casamento, ou um conselho de uma lei social, entendeu? O pastor, ele é uma pessoa influente. Então, é importante. Mas olha como eu cheguei aqui. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, foi o que eu falei: Jesus, eu só quero te servir. E esse quero te servir não é aquele que chega assim: ô pastor, se precisar, conta comigo. Mas, quer trabalho? Quer nada. Fica lá torcendo para o pastor não chamar. Não é esse tipo assim: pastor, se precisar. Não era assim. O meu servir era na cara dura. Eu chegava, falava: estou aqui. Se não me ver também, eu vou fazer. Terminava o culto, o povo lá, vai, não sei o que, vai ter ensaio. Eu chegava: vai ter ensaio? Eu posso ir? Entendeu? Eu me coloquei à disposição para servir. Não precisei de ninguém ficar mandando. O pessoal estava pegando: gente, chegou de limpar a igreja, novo convertido, eu não precisava de pedir, eu já pegava o balde, a água. Onde é que é a água? Vamos lavar. Terminava a limpeza. Qual o dia da outra limpeza? É tal dia. Você me empresta a chave que eu posso vir aqui para limpar. Você está entendendo? Deus não vai levantar gente preguiçosa, irmão.
Tem muita gente preguiçosa e quer título. Não tem como, irmão. A chamada, ela já é demonstrada pelo seu fruto, pela sua forma de ser. É o dinamismo, entendeu? Então, como eu parei aqui com o título, não esperando o título, mas já assumindo o meu encargo. Tem gente que poderia fazer muito mais, mas não faz. E sabe que pode, mas não faz, quer ficar de boa. Vai dizer, não, se a bispa me chamar e falar que tem obra na minha vida. Então, irmão, esse não é o caminho. Eu vejo muita juventude preguiçosa, querendo só pegar o microfone aqui, achando que já sabe muita coisa, mas não tem experiência de trabalho. Porque nunca foi uma pessoa apta a servir de coração. Entendeu? Se eu falar aqui que só vai ter um culto na semana, você se conforma, você não faz mais nada, você não pergunta se a igreja precisa de pagar a luz, você não pergunta se a igreja precisa de uma assistência, né? Ou de alguém, de um propósito para abrir um culto, levantar alguém. Pessoas conformadas, preguiçosas, esperando títulos, não é assim, irmão. Quando você entende, tem aqui, você aceitou Jesus, você já está apto. Tem gente que até hoje não se encaixou, é porque não tem essa, Deus não tem esse propósito com você, porque se tivesse, desde o dia que você aceitou Jesus, você seria diferente. Desde o dia que você aceitou Jesus, você já demonstraria que tem chamado com conhecimento ou não. Só ia precisar de uma pessoa te lapidar. Você está entendendo? Então, eu falo isso por quê? Porque foi assim que aconteceu na minha vida. Então, não chega na igreja querendo título, fazendo pouco e querendo muito. É o contrário, você faz muito, querendo praticamente nada. E as coisas acontecem. Esse conselho é importante, porque isso denota maturidade. Então, os discípulos que Jesus escolheu, todos estavam trabalhando, irmão, ocupados. Ninguém estava ocioso. Então, não tem lugar para ociosidade quando se fala de ascensão. Entendeu? Não deu certo, é porque realmente ou você não é chamado, ou você não entendeu o recado, né? Não pegou a visão do reino. Então, já diferenciei para você a questão do cargo e do encargo. A pessoa que ela aceita Jesus buscando o encargo, servir, o trabalho, não o título, ela tem tudo para ter uma ascensão no ministério que ela congrega na igreja, tem tudo para crescer. Você está entendendo? Porque ela já está começando no caminho certo. Então vamos lá. Dentre as coisas para você ter uma ascensão, se não for de cargo, de posição, mas pelo menos uma ascensão como crente, crescimento espiritual, né? Mas claro que no texto nós estamos falando de posições no curso. 1 Tessalonicenses 5,17. Uma pessoa que quer elevar-se, crescer, no momento como esse, eu vou perguntar quem quer fazer a leitura. Ele já estava se candidatando, você está entendendo? Ele já estava falando, eu achei, posso ler? É isso que eu estou falando, tem que ser uma pessoa que sirva, independente da posição que ela está. Uma pessoa que haja. Quando você é uma pessoa dinâmica, voluntária, você está no caminho da ascensão. Entendeu? Você tem que entender isso. E é a minoria que tem essa chama. A maioria quer conforto. A maioria quer campanha, quer mão na cabeça. Acha que é coisa do pastor, os problemas, né, do ministério do pastor. Mas a forma correta é essa, você buscar um encargo, ser útil. E quando se busca ser útil, não fica esperando ninguém falar para você não. Se é útil, você está entendendo? Quando você quer ser útil, você é útil e ponto final. É isso que é o cerne da questão. Quem achou aí e fala, lê em voz alta, por favor. Aqui na frente, aqui. Orai sem cessar. Amém? Então, primeira coisa, muita oração. Muita oração.
Quer crescimento? Tem que orar de verdade, irmão. Não é brincar de orar, não. Não é o pastor falar, gente, amanhã tem um propósito. Ai, Deus, é mesmo. E, Pai, abençoa lá o propósito. Não, é orar mesmo. Orar, sem cessar, uma vida ligada com Deus. Quer crescer, quer assumir uma chamada, tem que ser pessoa de oração. Segundo, alguém lê Salmo 1, verso 2. Salmo não tem versículo porque é música. Então é verso. Terrilim, no hebraico, Salmos. Levanta a mão aí, olha lá, nos ajude aí, para a gente ser rápido, que eu já estou no meio já da aula. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ótimo, tem que ler muita Bíblia, coisa que é difícil para alguns. Tem que amar a Bíblia, tem que comer, devorar, beber, no café da manhã, no lanche, no almoço, no café da tarde, na janta. Tem que ter Bíblia, leitura, estudo, meditação na palavra, se você quer crescimento, ascensão, né, uma elevação na sua vida. Não pode ter zona de conforto, tem que ter sacrifício, tem que ter um preço. Você acha que esses pregadores e mestres que pregam, você fala, nossa, mas que ensinamento lindo, que palavra linda. Você acha que eles ficam o dia inteiro coçando o rego e a palavra cai do céu? Tem um preço muito alto que muitos recebem e não veio por trás dos bastidores o que a pessoa passa, qual é a disciplina que ela impõe na sua vida para ser um instrumento, entendeu? Na mão de Deus de uma forma poderosa. Então tem que ter muita dedicação mesmo, tem que ficar, não sei o seu caso, mas o meu caso, eu peguei problema de coluna, problema de vista, entendeu? Pelo preço daquilo que eu queria, entendeu? Perdi saúde para receber coisa do alto. Então é a questão de você ser maduro e decidir o que você quer, entendeu? Entender que se você quer crescimento, tem um caminho. Terceira coisa, leia aí para mim 2 Coríntios 13, que é a bênção apostólica dada pelo apóstolo Paulo. É o último capítulo e o último versículo da segunda carta escrita aos Coríntios, já achou lá? 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Obrigado. Comunhão, terceira coisa, para ter crescimento, tem que ter comunhão. Comunhão significa tempo, intimidade, relacionamento com Deus. Meu filho, enquanto alguma coisa na sua vida tomar mais tempo do que o seu momento com Deus, não existe comunhão com Deus. Se eu fiquei 1 hora no celular, eu tenho que ficar 2 orando com Deus. Você está entendendo? Para mostrar, porque o mundo espiritual reconhece isso. A autoridade de um crente está no tempo que ele passa a sós com Deus. O inferno, figuradamente dizendo, porque o inferno não foi inaugurado, mas falando de seres potestades, principados do mal e Satanás, ele só vai reconhecer a autoridade de uma pessoa como igreja na medida da obediência e do tempo que ela passa com Deus. Não é título, não é fama, não é influência. É tempo com Deus. O mundo espiritual sabe disso. Por quê? Porque a atmosfera é diferente. Ele perde a autoridade. Então, à medida que ele se sente fraco perto de um cristão, ele entende que esse cristão é íntimo de Deus. Então, essa é a terceira coisa, comunhão com Deus. Dentro da tua chamada, vai haver um tempo que Deus quer que você tenha com Ele, e se você não tiver, não vai existir chamada. Não vai existir crescimento. Por quê? Porque é igual um carro que está sem gasolina, não anda. Ou você enche para andar, ou fica parado. Então, muitas pessoas recebem promessas, aí Deus falou que eu vou ser isso, você aquilo. Se Deus tem a chamada, amém. Mas não é só Deus ter a chamada, tem que cumprir os requisitos, vocês entendem? Tem que cumprir os requisitos. E um desses requisitos, que é o terceiro que eu falei, é a comunhão. Ser íntimo, está na mesma linha de pensamento, de sentimento, de vontade de Deus.
Entendeu? Isso se consegue com o tempo. E vamos lá. E aí você pega muita oração, muita meditação na palavra. Isso aí entra jejum, entra tudo, que a palavra vai te ensinar o que fazer, né? Louvor. Não vou colocar aqui porque orando e lendo você vai entender que tem que louvar, tem que clamar, tem que se prostrar, tem que dizimar. Então isso aqui é ensinado na palavra, mas esse é o meio para aprender isso e outros mais. Oração, leitura, comunhão, beleza. Nesse caminho você vai fazer essa trilha, essa rota para quê? Primeiro, para se obter excelência, qualificação. Jeremias diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente. Tem tanta gente fazendo as coisas para Deus relaxada, irmão. E não pode, tem que ser com excelência. Tem que ter qualificação. E você vai ter a qualificação para ter uma ascensão, seja de um cargo, de uma posição, através desse caminho. Entendeu? Muita oração, muita leitura da Bíblia e muita comunhão com Deus. Aí você vai obter excelência, aperfeiçoamento, qualificação. E essa qualificação, essa excelência é para mostrar o quê? Venci, consegui? Não. É para quê? Quando você obtém a qualificação, começa a se tornar apto para um cargo, para uma posição. Para quê? Para que essa excelência? Para que essa qualificação que você tanto buscou? Para uma coisa, para servir, nada mais. Para ser escravo, todo homem é escravo do seu dom, dizia o meu professor. O que você busca não é para mérito e elevação pessoal, mas é para servir. Todo esse preço para isso, única coisa. Está resumido na aula. Para que a ascensão de cargos e posições? Para que eu levar uma vida de esforço para ser elevado, movido para cima, ser promovido? Para servir. Você sobe para descer. Você está entendendo? Quando Jeremias 18, o vaso da casa do oleiro, o que Deus diz para Jeremias? Levanta-te! Jeremias subiu e levantou. Para quê, Senhor? Para descer na casa do oleiro. Desce de novo. Era para ter mais glória aí, mas pelo menos teve, né? Então, glória a Deus. Que um rema desse aqui, lá em Jeremias 18, né? Não cai do céu assim toda hora, não. Levantei, agora desce. Entendeu? Vai servir. E você serve o quê? Ou quem? Duas coisas. Primeiro, se serve a Deus. 1 Tessalonicenses 1,9, rápido aí. Levanta a mão e fala eu, porque fica mais fácil identificar que graças a Deus tem muita gente aqui. Eu profetizo mais. Eu tenho que correr que o tempo está acabando. Primeira, quem é bom de manusear aí o manuscrito sagrado? Glória a Deus. O rolo santo. 1 Tessalonicenses 2,9, correto? 1,9. 1,9, vamos lá. Porque eles mesmos anunciam de nós que tipo Anseiam. de... Oi? Anseiam. Lê de novo, você leu a palavra errada. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 1, 9. 9. Porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada... Anseiam de nós... Almejam, desejam, esperam, anseiam. Que tipo de entrada tivemos para convosco? E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha que lindo. Então, as pessoas esperam de nós, elas anseiam que depois da gente ter deixado os ídolos, a gente sirva o Deus vivo. Aleluia. Então, se serve a Deus. Para que eu estou buscando qualificação? Para servir a Deus. Romanos 12:11, rápido, mais um exemplo de servir a Deus. Romanos 12:11. Aqui na frente, ali, depois você lê, então você lê o segundo. 12:11, né? Isso. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Servindo a quem? Então, além de ser fervorosos, não ser vagarosos, está vendo? Tem gente que é vagaroso, irmão.
Olha, ele está aqui 3 anos na igreja e nunca se candidatou para limpar o banheiro. Você está entendendo como é que o negócio é diferente do que a gente pensa? Entendeu? Às vezes é aquela pessoa que quando fala assim, gente, estamos precisando disso. Fala, ih, rapaz, não conta com ciclano não, porque exclui até da lista. Porque se for, ele vai começar a reclamar, vai furar, não pode. Você está entendendo? Então, dinamismo, o dom ele já está conosco. A gente aceita Jesus, os dons estão disponíveis. Não usamos porque, não sei por quê. Porque não é visto, ou porque aquilo outro, não sei, né? Mas está aí. Quem quer subir, crescer, tem que usar e usar para servir. Vamos lá, Bia, vem, corre para cá, Marcos, a Bia lê esse que ela já está preparada. Beleza, você serve só a Deus? Não, você serve a Deus e os homens. Então, para que a ascensão de cargo? Para servir a Deus e os homens, servir a Deus e os homens. Mateus 20, 28. Base bíblica, para você ver que é necessário servir a Deus, e agora a gente vai ver a necessidade de servir homens. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está vendo? Jesus, que é o maior exemplo, você tem que olhar para ele, para imitar ele. O que ele disse? Eu, o Filho do Homem, porque eu vim como Filho do Homem. A tentação de Mateus 4 não foi para botar dúvida que Jesus era Filho de Deus. Já vi muita gente pregando isso, já quase acreditei, mas a gente ora, lê, e Deus lança por terra a compreensão errada. Nunca foi. Deus aqui, o diabo, Satanás queria botar dúvida que Jesus era o Filho de Deus. Não era. Ele queria que Jesus quebrasse o pacto. Qual era o pacto? Não posso usar poder, eu vou vir como homem. E o diabo quebra o pacto, usa o poder e você vai falhar com Deus, vai perder a missão. Totalmente diferente o propósito. Filho do homem, eu vim como filho do homem. Abre mão, Filipenses 2,5, toda glória, poder. Não, vou vir como homem para ser exemplo para o homem. Para mostrar que é possível ser homem e servir a Deus. Né? Então o que ele diz? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Se não está preparado para dar a sua vida por outros, irmão, sai fora. Não tem ascensão de cargo e posição no reino de Deus para pessoas que não amam o próximo a ponto de renunciar à sua vida. Você tem que renunciar. Aí tem que abrir mão. Seus pequenos sonhos, como diz a música, grandes sonhos. E aí? Dá tchauzinho para ele e vive o sonho de Deus, viver para outros. Mesmo que você não tenha um chamamento, uma posição integral para isso, mas independente do cargo, da posição que você for ser promovido, a renúncia vai ter que ter um lugar na sua vida. Vai ter que ter um lugar onde você vai deixar de pensar em você para pensar em outro. E servir outro. Tá? Lucas 12, 35, quem se manifeste aí para a gente, é a última base bíblica mencionada aqui no início da aula. Muito bom, só o primeiro parágrafo isso aí, tá? Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Isso é Lucas 12, 35? 12, 35. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu peguei a referência certa, que Lucas 12, 35. Só um momentinho aqui, igreja, para ver se a referência está correta. Eu acho que não é esse texto aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Acho que não é esse texto aqui que eu queria passar para vocês, relacionado
a servir homens. Vamos lá. Tem vários exemplos aqui, tá? Mas eu vou tentar achar o versículo que eu queria quando eu citei Lucas. Vamos lá. Tem 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem Marcos 9,35, assentando-se chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Já li Mateus 20, 28, que é a mesma coisa que Marcos 10, 45. Pronto, Gálatas 5,13, abre aí, João, pronto. Relacionado a servir homens. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para doar ocasião à carne. Sede antes servo dos outros pelo amor. Ok, na minha tradução está servi-vos uns aos outros pelo amor, tá bom? Servi-vos uns aos outros pelo amor. Tem alguém que está com uma versão assim? Aqui? Tem alguém ali, tá? Ali também. Então, servir-vos. Então, se está falando servir-vos entre pessoas, homens no sentido, né? Homem, mulher, no sentido de essência, de natureza. Ok. Então, o que eu vou aprender aqui, fechando? Olha, presta atenção, você que quer ter um crescimento. Deus opera através de homens. Para fechar a aula, você precisa do homem sim. Você quer ser itinerante, missionário, obreiro, cooperador, ministro de louvor. Tem o livro Cargos e Dons aí que eu escrevi, que está lá a lista toda. Está a lista bíblica e pós-bíblica, né? Até os cargos que não estão na Bíblia, né? Mas são usados na igreja para organização, está lá também, né? Então, Deus opera através de homens. Você tem que aprender a se submeter, amar, respeitar homens, para que você cresça na igreja. Quem te ungiu? Não, o morcego veio voando com óleo ungido nas garras, mostrou os dentes para mim, derramou e me ungiu. Quem te ungiu, né? Isso é muito importante, né? Claro, o Senhor nos unge, nós somos ungidos do Senhor, mas qual é a autoridade? Quem é a autoridade que Ele usou? Nunca vi Deus assim, pelo que eu estudo de autoridade, fazendo as coisas assim de qualquer jeito. Ele sempre usou homens. Samuel para ungir Saul, Davi. Elias para ungir Eliseu, Jeú. Você está entendendo? Até um Ananias para batizar e consagrar Saulo como Paulo. Entendeu? Então, cuidado com esse espírito anárquico, porque Deus respeita as funções eclesiásticas, as hierarquias. No reino espiritual é assim. Satanás contendia pelo corpo de Moisés. E o que Miguel disse? O Senhor te... Por que será? Aí você vai aprender angelologia. Por que Miguel não repreendeu? Meu Deus. Você está entendendo? Então, seja feito o que é a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, aqui tem que ser como funciona lá. Hierarquia. Entendeu? Eu vejo gente, por exemplo, tocador pagar sapo para obreiro. Obreiro pagar sapo para presbítero. Essas coisas não podem acontecer aqui não, igreja.
Em nome de Jesus, é muito feio. Entendeu? As hierarquias funcionam até chegar a Deus que levantou a autoridade maior do local. Entendeu? Até a presidência, assim, a membresia está abaixo hierarquicamente do obreiro, que está abaixo hierarquicamente, por exemplo, de um diácono, que está abaixo hierarquicamente de um missionário, que está de um evangelista, que está de um pastor local, que está de um pastor presidente, e o pastor presidente que está de Deus. Você está entendendo? Então, tem segredinhos aí que, se você entender, as bênçãos chegam na sua vida rapidinho. Mas também, se você não entender, fica travado aí. Entendeu? O princípio de bênção é respeito hierárquico. Beleza? Então vamos nos colocar de pé aplaudindo o Senhor Jesus. E eu torço aí para o crescimento saudável de todos vocês. Amém? Então, medita nisso aí que foi falado nessa aula, tá bom? A ascensão, que significa a diferença de cargo para encargo, qual é mais importante, as 3 coisinhas que tem que ser verdadeiras e visíveis na sua vida, tá? E o propósito, né? Para que você tenha qualificação para uma posição, seja qualificado, né? E dentro de tudo isso tem um fator tempo, que não é nosso. E também dentro de tudo isso tem a questão de se ele escolheu ou não. Porque chamadas espirituais não se escolhe pelos olhos dos homens, é Deus que escolhe. Se ele não escolheu, tá perdendo tempo ali fazendo aquela função. Tem que ser Deus que tem que escolher, entendeu? E, claro, essa qualificação é para servir, e se serve a Deus servindo a homens. Você vai ser, não sirvo um homem não, sirvo só a Deus. Aí vai lá no terceiro céus lá, você pisa lá, chega lá perto do trono do Pai, vê se você sai vivo, né? Cheio de pecado como nós somos. Então, esse negócio de eu sirvo a Deus, não sirvo o homem, baixo. Reino dos céus não é para tupete, né? Não é para eu, né? O eu, na hora que vem enfermidade, rapidinho sai, né? Que vem a morte, Então, o reino de Deus é para o Espírito de Deus se manifestar em nós, em humildade. Amém? Então, obrigado pela presença. E fechando aqui, você que vai estar crescendo, está trilhando o caminho do crescimento para uma posição, um cargo, uma chamada, Deus vai te dirigir a uma igreja, tá bom? Ele vai te dirigir a uma igreja e a um líder. E esse líder vai te ajudar, te mentorear na sua chamada. Amém? E é assim que funciona, e vamos aplaudir o Senhor Jesus e agradecer. Pai, muito obrigado por essa aula, que Deus nos abençoe, amém. Glória a Deus.